Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo 22 de março e o nosso Benfica pode não jogar em campo, mas fora do mesmo parece não estar sossegado. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 22 de março e no dia 22 de março de 2003 o Benfica jogava o seu último jogo no velhinho Estádio da Luz. Depois de mais de 5 décadas de alegria e de muitos momentos inesquecíveis na velha catedral, o Benfica recebia assim o Santa Clara em partida a contar para a 26ª jornada do Campeonato Nacional. Partida essa que o Benfica acabaria por ganhar por 1-0 com um golo apontado por Simão Sabrosa, que fez assim história, sendo o último jogador a marcar um golo na velhinha catedral. Milhares e milhares de benfiquistas marcaram presença junto a mim nesse último adeus ao nosso velhinho estádio, onde no fim, após a partida, houve um grande espetáculo de luz e cor e com muita música. E é com muita saudade que hoje em dia nos lembramos desse maravilhoso estádio. E agora sim vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. 11 metros de inspiração. Diogo Costa vê reforçado o estatuto de especialista na defesa de penaltis. O selecionador da Dinamarca acredita no apuramento, mas já tem a sequência planeada nas grandes penalidades. E, entretanto, aqui em análise, ao pior desempenho da seleção na última década. E ainda aqui sobre Diogo Costa, o mesmo travou 11 penaltis dos 28 que enfrentou desde que é profissional. E ao menos valha-nos isso. Temos um guarda-redes que defende penaltis. Temos uma equipa que não joga um caracol. Fantásticos jogadores que jogam nos melhores clubes do mundo, com as melhores estatísticas possíveis, mas jogar a bola, isso está quieto. Mas o importante é termos um guarda-redes que defende penaltis. Já estou mais descansado para o jogo de domingo em Alvalade. Sinceramente. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, tem todas as condições de atleta de elite. Adriano Taffarel e Ricardo Lunari treinaram Tomás Pérez e não poupam elogios ao médio. Entretanto, Mora e Fajardo em destaque no treino com o Felgueiras, que acabou 2-2. Também o que vale ao Porto é que vá lá conseguir empatar 2 bolas com o Felgueiras. E ainda aqui numa reportagem, Celta de Vigo abre horizontes em Portugal. O presidente Mariano Mourinho quer clube parceiro na segunda liga. E ainda aqui no Sporting, Alisson e Korachashvili a caminho de Alvalade. O avançado do Leiria e o médio do Levante, muito próximos do acordo com os Leões. Pode regressar feito ao Estrela da Amadora e Nuno Espírito Santo sonha com Gyökeres. E agora parece aqui em Inglaterra que o novo interessado é assim o Nottingham Forest. Mas enfim, isso a nós não nos importa e o que nos importa sim é o destaque do nosso Benfica. Atlético de Madrid avança por Carreras. O lateral esquerdo gera consenso na estrutura dos colchoneros. E, entretanto, Di Maria desmente a saída para o México. E agora temos então uma nova noiva para Álvaro Carreras. Já foi o Barcelona, já foi o Real Madrid, agora é o Atlético de Madrid, também já foi o Manchester United. Isto é como o Gyökeres. Todas as semanas tem uma noiva nova, mas sair está quieto. Eu sinceramente acho que Álvaro Carreras tem muita projeção a nível internacional e é um jogador com muito potencial. Mas não sei até que ponto é que o mesmo vai abandonar a disciplina do Benfica no final da temporada. Pois ao fim e ao cabo, o mesmo já expressou por várias vezes que está bastante feliz ao serviço do Glorioso. E o mesmo se passa com Di Maria, que ontem teve que vir a público no seu Instagram negar assim as notícias que davam conta de interesse de clubes mexicanos em Di Maria e em Di Maria de ir jogar para a Liga MX. Mas enfim, coisas da prensa, coisas para vender jornais. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Otamendi e Di Maria mais 15 dias, pelo menos. Águias querem argentinos até ao fim do Mundial de Clubes. A renovação de ambos continua em cima da mesa, mas a prioridade é garantir a extensão do vínculo atual. E, entretanto, na decisão até maio, o futuro de Amdouni ainda em aberto. E ontem, antes de ontem, andaram a circular notícias nas redes sociais que o Benfica tinha acionado uma cláusula de 24 milhões de euros quando o acordo com o Burnley era apenas de 18 milhões de euros e depois já veio vários jornais desmentirem esse acionar de cláusula que tinha sido assim noticiado na Suíça.
Relativamente aqui ao Otamendi, a Di Maria e a todos os jogadores que vão participar no Mundial de Clubes, ninguém vai abandonar os seus clubes antes do final desta mesma competição, e a FIFA já foi bastante precatória relativamente a este assunto, dizendo que os plantéis e os clubes envolvidos nesta competição vão ser assim alargados até ao final da mesma, sendo que o Benfica terá que pagar o salário devido aos jogadores, como é evidente, mas nenhum jogador vai querer abandonar um clube prestes a jogar a primeira edição do Mundial de Clubes. E o Benfica, para conseguir renovar por 15 dias, não terá qualquer trabalho. Agora, relativamente se os jogadores vão continuar ou não para a próxima temporada, já o disse várias vezes, só o desempenho dos mesmos até o final do campeonato, aliás, até o final da temporada, irá ditar se o Benfica precisa ou não destes jogadores para a próxima época. Se o seu rendimento continuar a ser bem alto e bastante envolvente, ou seja, bastante importante na mecânica de jogo de Bruno Lage e do nosso Benfica, faz todo o sentido continuarem, mas na minha opinião, não oferindo o dinheiro que ganham agora, pois na minha opinião vão perder protagonismo na época seguinte. Mas enfim, isso é uma decisão para a direção do Benfica. Ainda aqui no Sporting, Alisson a caminho, muito perto de ser reforço até 2030. Ficará blindado com cláusula de 80 milhões de euros. Os Leões e o Vitória da Bahia ultimam a transferência do extremo de 22 anos. E entretanto, Arder assume remate de ângulos malucos, mas se não tentar... E ainda aqui no Futebol Clube do Porto, falar pouco para jogar mais. William Gomes ganha espaço. O brasileiro pode ser trunfo para a reta final. E entretanto, temos aqui um 2-2 em jogo de treino com o Felgueiras. Ainda aqui numa série sem limites, a incrível Dona Celeste, pugilista aos 74 anos. O que só mostra que não existe uma idade para praticar desporto. Isto é um bom conselho para todas as pessoas que acham já sou muito velho para começar a praticar uma modalidade. Vejam aqui a Dona Celeste, que com quase 80 tacos ainda continua aqui a dar umas macetas bem fortes. Bem, sim, acho muito bem este tipo de exemplo e acho que os jornais esportivos devem dar destaque a estas pessoas, pois ao fim e ao cabo ganham o mérito dentro dos campos, dos ringues ou das pistas de atletismo. Ainda aqui na seleção, Martínez sob fogo. Amanhã é o jogo do tudo ou nada. E o técnico exige resposta após a chuva de críticas. É assim. Eu exijo a resposta de Roberto Martínez. Porque é assim, a equipa, se os jogadores jogam bem nos seus clubes e chegam à seleção e não conseguem praticar bom futebol, a culpa não haverá de ser apenas dos jogadores. E na minha opinião, aqui o técnico espanhol é um dos grandes culpados. Pois isto já se viu acontecer na seleção da Bélgica. Também começou muito forte, com o Mundial da Rússia em 2018 bastante forte, e depois veio a diluir-se aos poucos, acabando mesmo por ser dispensado da seleção belga. E sinceramente, acho que vai acontecer assim o mesmo rumo a Roberto Martínez ao serviço da seleção portuguesa. Vamos agora ver então o que é que diz o último destaque dos jornais desportivos e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Benfica quer renovar com Otamendi. O capitão das Águias, em fim de contrato, só decide o futuro no final da época. Rui Costa considera o central argentino um dos melhores profissionais com quem se cruzou no futebol. E, entretanto, Amdouni vai ter de esperar. Os encarnados refletem sobre o futuro do avançado suíço que custa 18 milhões de euros. Ora, e esta sim que é uma notícia verídica. O preço do jogador são 18 milhões de euros e o Benfica está interessado em ficar com o jogador, mas não está interessado em abrir mão de mais do que 13 milhões de euros. E a ideia é ver o rendimento do jogador até a final da temporada e depois iniciar assim negociações com o Burnley, que também terá influência se o mesmo conseguir voltar à Premier League ou ficar na segunda divisão inglesa. Relativamente aqui ao Otamendi, não tenho muito mais a dizer. Eu acho que é um grande profissional que neste momento está a render bastante bem, mas ainda faltam largos meses até a época finalizar. E tudo pode acontecer, desde uma lesão grave, a perder forma, a perder ritmo ou continuar neste estado de forma. Se assim for, acho que o Benfica devia renovar, pois para além de ser o capitão, tal e qual como diz aqui o Jornal da Bola, é um excelente profissional. Ainda aqui no Sporting, Alisson é reforço. O extremo brasileiro de 22 anos, cedido pelo Vitória da Bahia à União Desportiva de Leiria, custa 1,5 milhões de euros e assina até 2030. E, entretanto, João Gião é o sucessor de João Pereira na equipa B. Já no Futebol Clube do Porto, Diogo Costa é um monstro a defender penaltis, frente à Dinamarca, para o 11º penalti em 38 tentados. E ainda aqui a Odisseia de Namazo, na seleção dos Camarões. E temos ainda hoje aqui uma partida de futsal para a qualificação do Mundial de 2025. Temos então o Itália-Portugal às 6 da tarde.
E assim está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional e tal e qual como eu tinha dito no início do vídeo, o que temos então é um Benfica que não tem jogo este fim de semana, mas fora dos relevados joga em todas as frentes. Há interessados em praticamente todos os jogadores do Benfica e é o Benfica interessado em renovar os seus jogadores, em contratar outros jogadores e em ver o que é que vai acontecer daqui até a final da temporada. Como é evidente, estamos praticamente na última silly season, ou seja, na última paragem de seleções antes do final do campeonato e, como tal, é normal que haja assim estes rumores. É bastante normal que o Benfica, não tendo o plantel fechado para a próxima temporada, pois existe interesse em renovar alguns dos jogadores que acabam o contrato, ou ver o que é que vai acontecer com os empréstimos que temos no plantel, é normal que as notícias se venham a suceder nas próximas semanas. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!